Salve, salve, Alcateia, beleza? Bem, galera, hoje a gente começa a trabalhar aqui o nosso estudo de verbo, beleza? Vamos dar continuidade à nossa matéria, perfeito? Então, hoje é uma linha bem enjoadinha, né, cara? Essa partezinha de verbo é uma situação chata, uma matéria enjoada, encrespada, mas a gente tem que caminhar, a gente tem que tocar o nosso barco, perfeito? Então, o que acontece, galera? Sempre que eu penso na ideia do verbo, o verbo vai ser uma classe gramatical variável, ok? E essa classe gramatical variável, ela vai atribuir uma ideia, beleza? De ação, de estado ou de fenômenos, perfeito? Então, por exemplo, se eu penso aqui que eu corro bastante, eu tenho um verbo que indica uma estrutura de ação. Se eu falo de um verbo de ligação, que são os verbos que me dão uma noção de estado, então eu posso pensar lá como nós estamos felizes, e aí eu teria uma relação de um estado, ou os fenômenos, pensando em fenômenos da natureza, como choveu, trovejou, enfim. Mas a gente vai reparar o seguinte, que o verbo ele é uma classe gramatical variável, perfeito? E como classe gramatical variável, ela pode sofrer algumas situaçõezinhas. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho uma estrutura variável, eu posso falar que ela pode se flexionar em modo, tempo, número e pessoa. Nós vamos ver com um pouquinho mais de calma essa situação no próximo quadro. Bem, além de pensar nessa variação de modo e tempo, número e pessoa, o que seria esse modo e tempo? Presente do indicativo, pretérito do indicativo, futuro do indicativo. Número e pessoa, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Enfim, a estrutura de variação se dá dessa forma. Além disso, o verbo, além de ser monitorado de modo e tempo, número e pessoa, ele também tem outras relações. Ele tem as formas chamadas de formas nominais, que são o gerúndio, o infinitivo e o particípio. Ok? E não satisfeito, ele ainda vai jogar na relação das vozes, né? Que é um processo de variação, já que ele tem a ideia de ação, que são a minha voz ativa, a voz passiva e uma voz chamada de voz reflexiva. Então reparem que o verbo ele tem muitas possibilidades de atuação, além de pensar nas locuções verbais, enfim, né? São muitas possibilidades que o verbo me apresenta. Isso aí é um agravante, porque é uma matéria muito extensa, a gente vai ter que ter muito cuidado com essa matéria, beleza, galera? Então a primeira situação que a gente tem que pensar aqui é pensando no radical, tudo bem? O radical verbal, não sei se vocês vão se recordar, mas naquela parte de estrutura de formação de palavras, a gente costuma estudar o quê? O radical nominal. Hoje a gente vai trabalhar a relação do radical verbal. O que vai acontecer, galera? A maior parte dos verbos, eles vão ter uma terminação em AR, ER e IR. Você vai reparar que sempre que essa tem essa terminação da meu radical, ó, essa terminação em AR, ER e IR, ela não faz parte do meu radical. O meu radical é a composição de tudo que não é essa terminação AR, ER e IR. Então reparem que quando eu penso no meu verbo comprar, o meu radical é até o R, é esse compre aqui. Esse radical, ele vai se repetir ao longo das conjugações quando eu tiver um verbo regular, beleza? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então reparem, aqui quando eu penso em eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram, você há de reparar que eu tenho essa repetição aqui, ó, compre, 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 compre e compre. Ok? Então, como é que eu vou pensar nos meus verbos regulares? Sempre vou pensar nos meus verbos regulares, que são que é a maior parte da composição dos meus verbos. Eu vou pegar essa terminação final, AR, ER e IR, e vou retirar. A sobra dessa estrutura vai ser o que a gente vai conhecer como meu radical. Só que além do meu radical, eu vou ter outras morfemas que também vão trabalhar como vogal, uma delas como a vogal temática. A vogal temática verbal, ela trabalha em 3 possibilidades. Bem, eu tenho a vogal temática A, a vogal temática E e a vogal temática I. Bem, a vogal temática ela serve para 2 composições. Primeira delas, ela marca a conjugação.
E segundo, ela conecta radical e desinências. A gente vai ver um pouquinho mais na frente o que são essas minhas desinências. Então eu tenho duas marcações aqui, tudo bem? A cargo dessas vogais temáticas, quando eu falo de marcação de conjugação, bem, a vogal temática A, ela é uma vogal temática de primeira conjugação. Então quando eu tenho os meus verbos cantar, falar, beber, estudar, transformar, esses verbos que terminam em AR, eles são verbos de primeira conjugação, beleza? E aí, por serem verbos de primeira conjugação, a vogal temática desses caras tem que bater com esse finalzinho. Então, reparem, quando eu tenho comprar, falar, estudar, transformar, jogar, beleza? Aprovar, você vai reparar que a vogal temática pertinente aos verbos de primeira conjugação é a vogal temática E. Quando eu tenho minha vogal temática E, bem, a vogal temática E, ela marca os verbos de segunda conjugação. E aí, obviamente, se é o de segunda conjugação, são os verbos que terminam em ER. Vender, fazer, entreter, ser, cozer, beleza? Esses verbos são verbos de segunda conjugação pela terminação em ER, perfeito? E aí a vogal temática pertinente a esses caras, a essas estruturas, são as vogais temáticas, a vogal temática E. E por fim, se eu tenho um verbo de terceira conjugação, ele é um verbo que termina em IR, e automaticamente a vogal temática tem que ser o I. Então, caso de partir, falir, conduzir, abolir, construir, demitir, enfim, são verbos de terceira conjugação, e esses verbos me geram essa estrutura com o I, perfeito? Algumas situações podem acontecer diferente? Óbvio que podem, beleza? O português ele é muito dinâmico. Então, quando eu penso aqui, por exemplo, o verbo por, eu tenho uma terminação em OR. Mas eu vou reparar que o verbo por, ele é um derivado do latim dos verbos poer e o verbo poner. Normalmente, quando a gente estuda no ensino médio, o professor gosta de falar isso pra gente. E aí, por ter uma derivação em poer ou poner, eu já sei que esse verbo é um verbo de segunda conjugação, ok? Tanto é que quando eu conjugar o verbo no pretérito, é eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos. Reparem que a vogal temática é o E, por ter um verbo de segunda conjugação. Então, a vogal temática ela serve para duas estruturas. Primeiro, para marcar a conjugação a que o verbo pertence. E segundo, para fazer a conexão entre o radical e as desinências. A gente vai ver um pouquinho nisso nos tempos verbais. Só que vai ter um detalhezinho maroto aqui, galera. Quando tem uma vogal temática chamada de vogal temática alomórfica, que ela existe, o que acontece numa vogal temática chamada de vogal temática alomórfica? Bem, quando tem um verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo, na primeira conjugação, ou seja, quando os verbos terminam em AR, quando eu faço meu processo de conjugação, o que acontece? Fica eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Eu falei aqui anteriormente que o A da vogal temática ele tem que bater com a terminação. No caso aqui o meu AR, perfeito? Só que aqui isso não acontece. Eu tenho aqui o meu verbo amar, correto? E se eu tenho o meu verbo amar, eu vou tirar esse AR do final, o que sobrar vai ser o meu radical. Então reparem, beleza? Se eu tenho esse an, reparem aqui também um detalhe. Eu vou ter o meu radical aqui, aqui e aqui. Posterior ao meu radical, vão vir algumas vogais. Então, reparem só. Aqui eu tenho o E, aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o O. Reparem que esse A aqui, ó, ele bate com o A do amar. Então, aqui eu não tenho dúvidas. Ele é uma vogal temática. Porém, o E e o O aqui não batem com esse A. E se eles não batem com esse A, normalmente a gente não fala que isso são vogais temáticas. Beleza? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui. Quando eu penso, então, quando eu tenho essa terminação aqui em E ou em O, quando eu tenho o verbo na primeira e na terceira pessoas do singular do pretérito perfeito na primeira conjugação, então reparem que isso aqui é um caso extremamente específico. Anotem isso aí em qualquer lugar, na parede, enfim, num papel, num post-it, coloquem isso com carinho no cantinho ali. Isso aqui será o quê? A minha vogal temática também, tanto aqui quanto aqui. Mas elas serão chamadas de vogais temáticas alomórficas. Então, muito cuidado com esse detalhe. Sucesso, galera. Mais uma situaçãozinha. Por exemplo, se eu pegar o verbo no presente do indicativo de terceira conjugação, os verbos terminados em IR, você vai reparar que quando eu conjugar o partir, vai ficar eu parto, tu partes, ele parte,
partir. Nós partimos, vós partis, eles partem. Então repare que esse é aí, que vem depois do radical, também vai ser uma vogal temática, mesmo não batendo com a terminação da estrutura verbal. Perfeito, galera? Tudo bem? Bem, quaisquer dúvidas, pode adicionar a gente aqui na plataforma do Império, beleza? Pois bem, galera, continuando aqui. Além da minha radical, além da minha vogal temática, eu vou ter o quê? Eu vou trabalhar as minhas desinências modo-temporais, que aí no vocabulário concurseiro a gente acaba chamando de DMT, perfeito? Então o que acontece? Sempre que eu penso nessa minha ideia de modo e tempo, a primeira coisa que eu vou levar em consideração aqui, eu vou ter o meu presente do indicativo, eu tenho meu presente, eu tenho meu presente do indicativo, eu tenho meu pretérito do indicativo e eu tenho meu futuro do indicativo, ok? Além deles, eu ainda vou trabalhar o seguinte, eu tenho o meu presente do subjuntivo, eu tenho o pretérito do subjuntivo e eu tenho o futuro do subjuntivo. E é por isso que isso aqui é chamado de desinência modo temporal, porque ela vai fazer a marcação de modo e de tempo ao mesmo tempo, beleza? E o subjuntivo, ele não vai trabalhar nessa vertente. Por que ele não tem desinência modo temporal no subjuntivo? Porque eu não trabalho a ideia de tempo. O imperativo, ele vai ser formado pela ideia do imperativo afirmativo em relação ao meu imperativo negativo. E é por esse motivo que não existe desinência modo temporal dentro dos verbos no imperativo. Então, cuidado aqui com esse detalhezinho. Sucesso? Quando eu falo do meu indicativo, primeiramente, a primeira estrutura que eu tenho que pensar é que o meu verbo no indicativo, ou as estruturas de indicativo, elas trabalham uma perspectiva voltada para uma ideia de certeza, ok? O tempo indicativo, ele acaba trabalhando essa ideia de certeza. Então, tem que ficar ainda mais atento a essa minha jogadinha, tudo bem? E quando eu falo de presente, galera, a gente pode pensar logo que o presente, ele só pode associar o quê? Uma ação atual. Mas não. Além de presenciar essa ação atual, eu vou ter que ficar atento porque ele pode trabalhar algumas situações semânticas. Então, por exemplo, eu posso trabalhar realmente essa ação ou o fato atual. Então, reparem só, cai chuva é noite. Quando eu falo esse cai chuva é noite, você vai convir, você vai me dar um pouquinho de razão agora. Cai chuva é noite, então são verbos do presente, ou seja, é noite nesse instante. Nesse instante está caindo chuva, beleza? Então tem uma ação atual, perfeito? Quando eu falo também do relação do presente, eu posso pensar numa verdade irrefutável, uma verdade absoluta, algo que eu não posso refutar. E quando isso acontece, eu acabo trabalhando verbos do presente. Então reparem só, a Terra gira em torno do Sol. Quando eu falo que a Terra gira em torno do Sol, a primeira coisa que eu vou pensar, eu não posso refutar essa ideia. E se eu não posso refutar essa ideia, eu tenho que utilizar um verbo também no presente. E além disso, eu posso ter uma relação de aproximação com o passado. Então reparem só, em 1808, Dom João chega ao Brasil. Quando eu falo que em 1808 Dom João chega ao Brasil, bem, é um fato passado, mas eu quero te aproximar desse fato histórico. E aí, para te aproximar desse fato histórico, eu acabo utilizando um verbo no presente do indicativo, beleza? Então, eu tenho essas três situaçõezinhas aqui. Perfeito, galera? O que vai acontecer, senhores? Vou pegar aqui o exemplo do verbo jogar, tudo bem? Nós vimos aqui anteriormente, no quadro anterior, que quando eu penso aqui no meu verbo jogar, automaticamente eu vou tirar esse AR, correto? Então, o radical vai ficar só esse jogue. Jogue, jogue, jogue. Jogue, jogue e jogue. Perfeito? Bem, vou olhar o que vem com o vogal depois. Então, repara, o A, o A, o A, o A e o A estão batendo com esse A de cá. Então, são vogais chamadas de vogais temáticas. Porém, além disso ainda, eu vou reparar que eu tenho esse O, S, MOS, IS e M, que são as minhas desinências número pessoais. O que vai acontecer então, galera? Eu não tenho, quer dizer, não é que eu não tenha, né? Quando eu falo da desinência modo temporal de um verbo no presente do indicativo, significa que essa desinência é chamada de desinência zero. Ou seja, não é que ela não existe, eu vou chamar isso aqui de desinência zero, beleza? Ela não tem uma composição física
para ter uma relação, uma marcação dessa conjugação de presente do indicativo, tudo bem? Então cuidado com esse detalhezinho aqui da relação de presente. Sucesso? Bem, galera, continuando aqui nosso estudo de verbos, agora a gente vai falar da relação dos pretéritos do indicativo, perfeito? Então o que acontece? Eu tenho o pretérito perfeito, correto? E o que acontece no meu pretérito perfeito? Eu vou ter uma ação produzida em algum momento no passado, mas esse passado é um passado acabado, é um passado já concluído, perfeito? Então, por exemplo, eu comi demais. Significa que você comeu no passado, mas que essa ação acabou se encerrando, perfeito? Então tem essa minha ideia do verbo no pretérito perfeito. Bem, Emerson, então vamos lá. Vamos pensar nesse cara aqui. A desinência modo-temporal do pretérito perfeito também é chamada de desinência zero. Por quê, galera? Reparem, estude. Aqui em laranja eu tenho o meu radical, né? Tenho aqui o meu verbo estudar. Para descobrir o meu radical, eu vou fazer aquele procedimento. Vou tirar esse AR aqui do final. Beleza? Bem, essa galera toda aqui vai ser a minha vogal temática. E aí você pode questionar, poxa, Emerson, mas o E não bate com o A. Mas vai ser aquela questão do pretérito perfeito que a gente viu anteriormente, da vogal temática alomórfica, tudo bem? Tanto E quanto O, mas aqui todos são vogais temáticas. E aí, como é que eu descubro que esse verbo está no pretérito perfeito, galera? Eu vou utilizar essa aqui, ó, essa chamada desinência número pessoal. Esses caras aqui marcam número e pessoa, ou seja, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. É através desses caras que eu consigo identificar que o verbo está no pretérito perfeito, pela desinência chamada de desinência número pessoal e não pela minha desinência modo temporal. Então eu vou ter que ter um pouquinho de cuidado em relação aos meus verbos no pretérito perfeito. Sucesso? Transitando para o pretérito imperfeito, o que acontece? A coisa muda um pouquinho de figura. Eu passo a ter um fato que era passado ou frequente, porém não concluído naquele momento. Então o que acontece? Por exemplo, ele falava demais. O que acontece, galera? Aqui eu tenho um passado que era frequente ou constante, porém não concluído, não acabado. Essa é a diferença em relação ao pretérito perfeito, beleza? Então o que acontece? Eu tenho duas possibilidades de desinência monotemporal. Primeira é quando o verbo está na primeira conjugação, ou seja, quando o verbo termina em AR. E aí quando o verbo termina em AR, filhão, eu preciso colocar esse vá aqui na conjugação. Então vai ficar, reparem, de novo, radical, beleza? O A batendo com o A do amar, vogal temática. E olha só, vá, vê, que aí tem uma diferençazinha, e o vá, essa homorfiazinha do V. Mas aqui, ó, reparem que eu marco pelo vá. E sempre que eu tenho esse vá na conjugação do verbo, significa esse verbo dando pretérito imperfeito do indicativo. Isso quando ele estiver na primeira conjugação. A segunda desinência monotemporal é quando eu tenho o ia, beleza? Que é quando vai acontecer quando os verbos forem de segunda ou terceiras conjugações. Ou seja, terminação em ER ou terminação em IR. Então vou pensar aqui no verbo comer. Bem, o com aqui é o meu radical, correto? Esse ia aqui, ó, tá vendo aqui? Ia, ele vai ser o que? A minha desinência monotemporal, que vai marcar um verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Então eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partias, eles partiam. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam. Então são verbos que se encontram no pretérito imperfeito. Reparem, eles não têm vogal temática. Na segunda e na terceira conjugações, esses caras não têm uma vogal temática. Eu tenho radical e depois eu já parto para minha desinência monotemporal. Beleza, galera? Sucesso! E para finalizar, eu vou ter o pretérito mais que perfeito, que é o famoso passado do passado, ok? Então o que vai acontecer? Quando eu tenho um passado anterior a um outro já citado, eu vou ter que trabalhar o pretérito mais que perfeito. Como assim? Por exemplo, o livro que o Miguel entregou ontem, eu lera na outra semana. Então repara que a ação de ler, ela foi anterior, um tempo anterior à ação do Miguel entregar os livros. Então tem um passado, o pretérito mais que perfeito vai marcar um passado mais distante a outro passado que já fora citado, beleza? Então reparem aqui no exemplo. O livro que eu li, não importa, é uma ideia de passado, pretérito perfeito, você estudara na outra semana. Então, o fato, a ação estudar, ela aconteceu antes
da ação de ler. E é assim que eu vou trabalhar a relação do meu pretérito mais que perfeito. Então, muito cuidado com isso daqui. A desinência monotemporal desse cara é o urá sem o acento, beleza? E aí, ó, reparem, estude radical, aqui ó, meu radicalzinho bonitinho. Esqueci do voz, né? Desculpa, galera, mas enfim, não, agora já era. O A vai ser a minha vogal temática, repara que ele bate com estudar. E o urá aqui, ó, sem acento, vai marcar que o verbo está no meu pretérito mais perfeito. Então, muita atenção com esse cara, porque ele é uma situação um pouquinho atípica. Até porque a gente quase não utiliza esse cara no nosso dia a dia, mas ele pode tentar bater na gente em alguma prova, beleza, galera? Esqueci o voz aqui também, mas finge que eu não esqueci. Show de bola. Vamos tocar o barco pro futuro? É agora, o futuro é tudo isso aqui. Para nós finalizarmos aqui, eu vou ter que trabalhar agora a relação do meu futuro. Então, eu vou ter dois tipos de futuro diferentes. Tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. A diferença básica dos dois é que o futuro do presente vai trabalhar com o futuro certo de acontecer. Então, sempre que ele aparece, eu tenho a relação da certeza que ele vai acontecer, por mais que seja uma ação no futuro. A desinência monotemporal aqui vai ser esse irá e esse irê. Repara só, irão. Então, sempre que acontecer isso daqui, eu tenho meu verbo no futuro do presente. Eu comerei, tu comerás, ele comerá. Já o verbo no futuro do pretérito, ele vai trabalhar uma relação de um futuro hipotético. E a desinência monotemporal, que vai trabalhar em cima desse cara, é o meu iria. Então, eu vou ter aqui, ó, iria. Ou seja, vai ser um futuro hipotético. Pode acontecer ou não. Ele normalmente está baseado em cima de uma condição. Perfeito, galera? Tudo bem? Bem, galera, vamos finalizar essa parte bem aqui, essa partezinha, o finalzinho da estrutura de verbo. Cara, lembrando, isso aqui é só a ponta do iceberg, galera. Falta falar de bastante coisa ainda. A gente tem que falar da construção do imperativo. A gente tem que falar das marcações, das classificações dos verbos. Nós precisaremos falar ainda da relação das locuções verbais, das vozes verbais, dos verbos mário, enfim, cara, a gente tem bastante coisa para falar. Só que eu vou tentar resumir isso para não ficar tão extenso, tão maçante para vocês. Já vou deixar uma listinha marota aí com umas 70 questões de verbo que já estão incluídas aí. A relação de alguns concursos que vocês já vão prestar. Então, cara, vamos pro pau, vamos pra porrada que vai dar certo. Vamos lá? Então é o seguinte, primeira estrutura, galera. Quando eu falo de subjuntivo, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é que o subjuntivo, cara, ele vai pensar sempre jogando numa ideia de incerteza, ok? E aí, cara, olha o que acontece normalmente com o meu subjuntivo. O subjuntivo, ele trabalha sempre num campo oracional. Aqui eu vou ter que lembrar um pouquinho daquela relação de orações que vocês viram ao longo do tempo. Por quê? Normalmente aqui, ó, quando eu trabalho essa estrutura, eu penso sempre nas orações subordinadas. Quer ver? Quando eu falo do presente do subjuntivo, por que você acha que você sempre conjugou esse inferno com esse quezinho aqui? Porque esse que normalmente é uma conjunção integrante. Por exemplo, eu espero que você consiga seu objetivo. Espero isto. Então esse que normalmente é uma conjunção integrante. Então fiquem ligados nisso, porque toda a construção do subjuntivo, ela trabalha normalmente nessa perspectiva de orações subordinadas. Então o que acontece? Quando eu tenho um verbo no presente do subjuntivo, ele normalmente me dá uma ideia de desejo, normalmente, tem outras exceções, mas vamos nos ater essa aqui hoje. Então, por exemplo, desejo, vontade. Então, por exemplo, eu quero que você coma o bolo. É o meu desejo, é a minha vontade que você coma. Então aqui, ó, eu tenho essa relação do meu verbo no presente do subjuntivo. Bem, as desinências monotemporais vão depender. Se for o verbo de primeira conjugação, o verbo que termina em AR, a desinência é o E. Porém, se for um verbo de segunda ou terceira conjugações, comer e partir, a desinência monotemporal é o A. Reparem que o radical do verbo comer, vou plantar aqui, ó, comer, o que eu tenho que fazer mesmo? Só tenho que tirar o ER. O que sobrar é o meu radical. Então é o com. Então, com. Reparem que esse A aqui não bate com o E de comer. Então não é uma vogal temática. Esse E vai ser uma desinência monotemporal do presente do subjuntivo. Só para deixar claro, quando eu penso no presente do subjuntivo, não existe vogal temática. Tudo bem, meninos? Já
Quando eu trabalho o meu pretérito imperfeito, ele normalmente me dá uma ideia de condição. Se eu jogasse melhor, estaria em um outro clube. E aí, reparem, ele sempre associa a minha ideia de pretérito, do futuro do pretérito. Verbo comer, agora tem a vogal temática, beleza? Só que a minha desinência morotemporal é esse SSE. Sempre que esse cara aparece, eu tenho certeza que não dá para confundir que esse verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. E na relação de futuro do subjuntivo, eu vou ter uma eventualidade futura. Então aqui eu vou ter que trabalhar em cima desse meu Rzinho. O que acontece, galera? Muitas questões que vocês trabalham aqui, elas fazem a diferença do verbo vir em relação ao verbo ver nesse meu futuro do subjuntivo e tenta atrapalhar vocês de alguma forma aqui, beleza? Sempre que você pensar nisso, o verbo vir, ele precisa virar o vier no futuro do subjuntivo, enquanto ver vai acabar virando o vir. Se eu estou pensando aqui no verbo ver, vai ficar quando eu vir, ele está falando ver. Se ele botasse como vir, seria quando eu vier, beleza? Então tem muita questão que tenta atrapalhar vocês nesse sentido da diferença do verbo ver em relação ao verbo vir. Muito cuidado. Então aqui, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Então a desinência vai ser sempre esse Rzinho aqui maroto. Beleza? Então muito cuidado com essas circunstâncias de subjuntivo. Tudo bem? A princípio, cara, a gente vai ter que trabalhar simplesmente, senhores, a classificação. Muita questão trabalha esse aspecto de classificação pura. Coloca o verbo lá, pergunta qual é o tempo verbal ou pergunta para você qual é a relação semântica. Então, por exemplo, se é um fato presente, se é um passado já acabado, que é o caso do pretérito perfeito, se é o passado inacabado, que é o caso do pretérito imperfeito, inacabado, né? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Vocês já vão conseguir desembocar algumas questões dessa natureza aí nas folhinhas, nas vistas que a gente vai trabalhar. Sucesso, galera! No próximo vídeo a gente vai trabalhar basicamente a estrutura de imperativo / classificação dos verbos, beleza? Trabalhar todo aquele aspecto de classificação, verbo regular e irregular, defectivo, anômalo. A gente vai trabalhar a locução verbal, formas nominais, que vai ser basicamente o conteúdo da próxima aula de verbo. Show, galera! Espero que tenham gostado. Desemboquem em lista de exercício. Boa parte já dá pra gente fazer com o conteúdo de hoje, mas realmente o verbo é um conteúdo muito extenso, a gente vai ter que trabalhar em outras frentes. No mais, cara, continuem se cuidando, a gente espera que isso aqui acabe o mais rápido possível. Eu não aguento mais dar aula na sala da minha casa, por mais que eu goste bastante da minha casa. Já tô de saco cheio, tô duro pra sair, quero ver rua, quero ver gente, quero trabalhar com vocês, galera, morrendo de saudade, mas continuem firmes, que essa farda vem, beleza? Adiamento de prova, vocês estão percebendo já que a galera tá adiando muita prova, então podem ficar tranquilos que a prova deve ser mais pro final do ano, a gente vai conseguir preparar vocês, né? Mesmo na volta, a gente vai dar o melhor, tanto aqui quanto na sala de aula, lá no espaço físico. Show, galera? Grande abraço, até o próximo vídeo. Show, um abraço.